O Internacional está encaminhando o seu segundo reforço da temporada e se trata de um volante de 28 anos que já trabalhou com Roger Machado. Enquanto isso, Thiago Maia tem uma reunião com a direção colorada para decidir o seu futuro no Beira-Rio. E fica a expectativa em cima da apresentação colorada e o discurso oficial sobre a temporada 2025. Será que vai falar de Bernabéu, o presidente Alessandro Barcelos? Vai falar dos reforços, das possibilidades de chegadas, da expectativa para 2025. A gente vai saber tudo de tarde, mas agora a gente tem muito para conversar sobre o nosso Inter. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Internacional. No Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Então tem muito pra gente tratar do Inter. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ativa a notificação. Muito obrigado pelos mais de 57 mil parceiros que a gente bateu ontem e a nossa meta segue sendo 70 mil em 2025. E olha, pelo andar da carruagem, eu acho que a gente vai bater, viu? Agora em menos de 10 dias de janeiro, mais de 1.000 inscritos. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho, muito legal o que a gente faz aqui. Essa troca que a gente tem também nos comentários, eu leio todos, pode ter certeza que eu leio todos, beleza? Vamos falar rapidinho sobre a expectativa que se tem hoje à tarde para a fala do presidente, também talvez até do Mazuco, do Bisol, do Alessandro, por que não, Roger, né? O Inter que terminou a temporada 2024 e não falou oficialmente, né, sobre o rescaldo do que aconteceu no ano, a enchente, os problemas que enfrentamos, a troca de treinador, a reversão da expectativa, né, com o Roger Machado, as 16 partidas de invencibilidade, a vaga na Libertadores, enfim, a gente acabou não fazendo aquele fechamento, né? Então, não se sabe ainda se o presidente Alessandro Barcelos vai estar aberto a perguntas dos jornalistas, mas hoje, a partir da 1h15 da tarde, tem a reapresentação colorada, ou vamos dizer assim, o pontapé inicial da temporada no Beira-Rio, né? Na sala de coletivas do estádio Beira-Rio. Expectativa também para saber se vão falar sobre o Bernabéu, se vão anunciar o Bernabéu ou se vão dar de repente alguma novidade que ainda não se sabe. Eu ontem trouxe para vocês aqui, o Inter comprou 80% dos direitos econômicos do Bernabéu. O restante ficou com o Celtic. E aí a gente ainda tem também a expectativa de saber quando o argentino vai estar em Porto Alegre, se é que daqui a pouco já não chegou e ninguém descobriu, ninguém viu, ninguém sabe e nenhuma fonte escancarou, né, para nenhum dos jornalistas. Tem também a questão do Nicolas Rodrigues, que a gente espera que o presidente ou que o Bisol meio que esclareça, porque os próprios familiares já estão falando nas redes sociais sobre isso. Eu já tinha trazido para vocês agora na semana passada que os familiares já falam no off até com os jornalistas a respeito disso, que está fechada a negociação, o Inter contratando o colombiano de 20 anos, é um atacante, joga pelo lado direito, ele talvez até uma sombra para o Tabata, né? E é um jogador que é visto como uma grande promessa lá da Colômbia. E aí tem o Ronaldo, que surgiu ontem no noticiário, né, uma informação da André Hernan, jornalista do Centro do País, também dá conta de que o Internacional entrou na negociação e meio que cortou as asas do Vitória a partir do momento que o Roger Machado meio que descobriu, esse cara tá indo pro Vitória lá, eu já trabalhei com ele, conheço ele, vamos contratar. O Inter chegou, chamou o cara e a tendência é que ele venha ao Beira-Rio. E aí eu dei uma olhada, tem um scout muito bacana, um perfil muito bacana também no Twitter, que é o Por Fora das Quatro Linhas, que eles fizeram uma descrição do jogador, características e tudo mais, e eu peguei algumas informações daqui, para trazer para vocês, e eu recomendo depois que vocês sigam essa galera lá no Twitter, tá? É um jogador que é o seguinte, ele
ele tem 28 anos, 1,75 m, não é tão baixo, mas também não é aquele volante alto, tipo o Sandro, por exemplo, tá? Que tem o pé direito como dominante, tá? Mas ele joga mais na esquerda com o Roger. Isso é uma curiosidade interessante, tá? E ele jogou com o Roger no Bahia. Ele ficou com o Roger no Bahia entre 2019 e 2020. E ele jogava no Juventude, ele estava na Juventude, só que ele não foi jogador do Roger agora no período que o Roger teve na Serra. Então, o Roger conhece ele lá da época do Nordeste. Ele foi revelado pelo Flamengo, depois ele teve uma passagem pelo Atlético Goianiense e acabou indo também um período no Bahia, como a gente já conversou. Depois ele foi para o futebol japonês. Daí ele ficou livre do mercado em 2024 e aí foi contratado pelo Juventude em agosto, quando o Roger já estava no Beira-Rio. Então, no Brasileirão 2024 ele teve 13 jogos, fez 2 gols e deu 2 assistências. Ele tem como principal característica a capacidade dos desarmes, ainda que ele seja um volante extremamente faltoso. Ele acaba cometendo algumas faltas bobas e até isso me espantou, tá? Na descrição do jogador, porque é um jogador de 28 anos. Já não deveria ser tão bobo assim, né? De fazer faltas desnecessárias no meio campo, ou então em áreas, claro, né, do campo que de repente prejudiquem o time em que ele está. E a característica dos desarmes e também tem a bola aérea. No jogo aéreo ele é extremamente impositivo pela análise da galera aí por fora das 4 linhas. Eu confesso, cara, que eu não lembro desse jogador no Juventude, tá? E eu vi ontem que a torcida já ficou na bronca, né? Que não é jogador pro Inter e tal. A gente tá disputando jogador com o Vitória. Gurizada, eu vou falar pra você o seguinte. Eu acho que a galera que não entendeu a situação financeira do Inter e o quão difícil o Inter tá na questão pila, né, para ir no mercado e buscar um Casimiro, sabe, um Pogba, um Pirlo da vida, eu acho que está um pouco fora da realidade. O Internacional, eu já tinha trazido para vocês aqui, que vai apostar, ou iria apostar, em jogadores jovens e jogadores com fome, jogadores que ainda têm algo a buscar na carreira. Então, me parece que a galera que acompanha aqui já, de repente, já devia estar calejada nesse sentido aqui de jogador, nesse estilo de jogador, né? Tu pode olhar o mais velho de todos, se a gente for olhar, talvez o William Rocha. A gente tentou o Juan Jesus, que já tem acima de 30, mas era na questão da defesa, naquela questão lá que a gente sempre conversava do xerifão, do lado do Vitão e tal. Então, tu pega o perfil dos atletas que o Inter está especulando ou que o Inter está em busca no mercado, a gente já percebe que é um time de jovens, né? Ou um time de jogadores que não ainda ou atingiram o ápice daquele 26, 28, ou ainda estão próximos de, tá? Thiago Maia tem um novo capítulo, tá? Uma nova novela aí, dessa novela, melhor dizendo, tá? Ele é para ter uma reunião agora nessa terça-feira e eu acredito que a reunião vai ser na parte da manhã, porque principalmente de tarde tem a reapresentação, como eu disse há pouco. E nessa reunião, então, eles vão meio que conversar para saber qual é a ideia do Thiago, se ele aceita o Santos, se ele acha interessante negociar e tudo mais, porque o Inter me parece que já se mostrou disposto a vender o Thiago Maia ou a liberar o Thiago Maia. E aí a gente tem alguns pontos, tá? A Raíssa Simplício, ela tem uma informação também semelhante à que eu tinha, de que o Inter vai conversar com o Thiago Maia numa reunião para tentar definir futuro. E que o Roger participaria, inclusive, dessa reunião. Eu não tinha informação de que o Roger estaria junto. A Raíssa Simplício que bate o martelo nesse sentido, tá? Tem também a questão do que o Wagner Martins trouxe, o Wagner Martins de GZH, trouxe ontem à noite, de que o Santos acertou com o Inter, aceitou com o Inter a pedida de 2,5 milhões de euros. E aí aqui a gente já vai para as redes sociais dos identificados, jornalistas identificados com o Santos, as páginas que cobrem o Santos, mas está todo mundo numa bronca tremenda, porque seria algo daí,
o Santos basicamente pagando pelo Thiago Maia algo na casa dos 7 milhões de euros, 44 milhões de reais por aí. E aí os caras estavam falando que quando venderam o Thiago Maia, venderam por algo como 14 ou algo assim, 10, 12, 14, e que aí os caras estão comprando de novo pela metade do que pagaram, né? Então um alvoroço que eu não sei se daqui a pouco, pela repercussão negativa junto à torcida, não acabe melando esse negócio. Eu acho estranho também um clube vindo da Série B ter 2,5 pau para entregar para o Inter na bucha e ainda assumir os outros 4 que tem de dívida com o Flamengo. Sem contar ainda, no vídeo que eu trouxe ontem, o dificultador da questão do Lille. Então o Flamengo vai ficar olhando assim, tá, mas eu ainda tenho 25% dos 2.500 que tu tá dando pro Inter, o Lille também tem 25% dos 2.500, como é que funciona isso? Então tem vários entraves ainda nessa negociação e essa janela, essa novela, melhor dizendo, talvez ainda vá ser longa, tá? O resumo de tudo é o Internacional encaminhando um volante, Ronaldo, de 28 anos, praticamente definido com o Nicolas Rodrigues, 20 anos, colombiano, e ainda busca lateral esquerdo, claro, porque saiu o René, um zagueiro no mínimo e um camisa 5 volantão. Então, esses são os reforços que o Inter ainda busca. A janela, pelo que eu lembre, fecha agora no finalzinho de fevereiro. E aí a gente só pode contratar jogador, claro, no meio do ano. Beleza? Chegou até aqui? Então vai lá em kto.bet.br, faz o teu cadastro e vem te divertir, porque KTO é muito legal. E a gente tem muitas expectativas, né, com a KTO esse ano, porque tem Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ainda tem NFL, tem NBA, cara, tem de tudo em kto.bet.br, a melhor banca de apostas do Brasil, um site para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com responsabilidade. A gente vai se falando. De tarde, vou estar lá no Beira-Rio. Então a repercussão vai ser completinha lá da sala de entrevistas. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.